Estamos então, estamos no ar aqui no Tendência mais uma vez, nesse começo de noite. Aliás, uma noite bem interessante, a gente tem que saber da temperatura. Eu não sei a temperatura hoje, mas agora nas últimas horas, das últimas horas do dia, a temperatura sofreu uma... Estamos então, estamos no ar aqui no Tendência mais uma vez, transformação, né? E tudo isso acontecendo, né? Eu vou pedir para o Luca lá na técnica, que eu tenho uma reverberação aqui com o canal dobrado no ouvido e aí parece que tem um estádio de futebol. Ver se isso melhora. 16 graus. Isso. Agora 16 em Tramandaí. E esse final de tarde, e começo da noite, a gente começa com a neblina muito forte e esses 16 graus que caiu muito, né, vertiginosamente a temperatura. Não dá nem para mostrar as câmeras hoje aí fora, porque ninguém vai ver nada. É só como se estivesse dirigindo numa região serrana, se tem que andar muito devagar ou a neblina muito forte. Rodrigão, o Rodrigo, Rodrigo, que maravilha. Então, o Rodrigo, eu vou pedir aqui a fichinha aqui, de volta, né? É mais um dos pré-candidatos que nós estamos entrevistando aqui no Tendência, não é? E aí, na verdade, né, já foram, eu acho que quase todos, né? Falta pouca gente, falta um só, né? Então, né? O Rodrigo, que é o nosso entrevistado hoje, né? E que está aí pré-candidato a prefeito de Tramandaí, não é? Então, é isso, né? O Rodrigo... Qual é o partido? Solidariedade. Eu estava com outro partido na cabeça aqui, Rodrigo. Ia ficar tudo errado, mas agora sim, Solidariedade. Tá bom, não precisa mais agora. E também olha, tem mais coisa aqui, candidato a prefeito de Tramandaí pelo Solidariedade, não é? Formado em gestão pública e também é empresário, está ele, não é? O Rodrigo, né? Que vai falar com a gente agora na qualidade de pré-candidato que é, né, pelo Solidariedade a ser prefeito de Tramandaí. Uma boa noite. Olá, Claudinho, boa noite. Olá. Você tá me ouvindo bem aí, Claudinho? Que eu tô te ouvindo bem, não sei, eu vou perguntar pro Luca ali, parece que quando o Rodrigo entra... Tu tá usando o fone de ouvido aí, Rodrigo? Tô usando fone de ouvido. Agora ficou bom, ótimo. Tô te ouvindo bem. É que eu não tô partilhando tela contigo, daí eu não consigo te visualizar. É verdade, mas no tempo da voz vai dar tudo certo. Então tá, vamos lá. Vamos aproveitar esse delay aí, vamos junto. Uma boa noite, né? Boa noite aos internautas aí do Tendência, né? Boa noite, Claudinho. Boa noite. É um prazer enorme. É um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha história, da nossa história em geral. Dessa trajetória aí pequena do Partido Solidariedade na cidade de Tramandaí. E já com essa, como vamos dizer assim, essa petulância, né? De vir com quase uma nominata completa de pré-candidatos a vereador e também ao quadro de prefeito, né? Pré-candidato a prefeito. Nós estamos aí nessa caminhada aí há 6 meses já de construção partidária, né? É um partido que nasceu basicamente da base, né? Da comunidade, dentro da comunidade, né? A maioria dos nossos pré-candidatos são de comunidade, né? São agentes sociais, são pessoas que moram e vivem dentro da comunidade. Então, a gente está trazendo muito essa visão de comunidade para discutir com a sociedade essa questão da comunidade. Certo. A ideia de ir à prefeitura, de ser prefeito, de estar no cargo de prefeito e de dirigir o município, ela, num primeiro momento, isso a gente vê sempre em todas as eleições, em todos os lugares, pode parecer até uma coisa muito sedutora. Afinal de contas, eu vou ser o chefe executivo do meu município. Agora, quando senta lá na cadeira, não é, Rodrigo? Aí parece
que a ribalta se apaga, a festa da posse vai-se embora e aí os problemas batem à porta. E os de Tramandaí não são diferentes aos de muitos municípios brasileiros, não é? Problemas de infraestrutura, problemas de recursos que no passado não foram bem alocados, ou que não chegaram, ou que foram mal administrados, não é? Ou até mesmo a falta de recursos, que todos aqueles que passam ali por aquele cargo tentam equalizar os problemas, mas sempre acaba sobrando para o próximo. Sendo eleito, o que fará o Rodrigo no dia 1º de janeiro? Essa é a pergunta X da questão para todos, né? A chave, Primeiro, diz para todos. a chave, né? É a chave, né? O que fazer, né? O que fazer. Essa questão da pré-campanha e também da construção, que tu vai aprendendo muito mais no município, né? Eu venho estudado o município há muitos anos, né? Já tive como servidor público também no município. Mas o que acontece? A gente vai caminhar, que é a nossa maior proposta do partido em si, não é nem a proposta do pré-candidato, é a proposta do partido. O plano de governo é um plano feito pelo partido, pelos componentes do partido, pela nominata dos pré-candidatos a vereadores que estão trazendo esses apelos e a gente está transcrevendo eles. O que acontece? A gente não vai não está colocando uma política de ódio para a rua. Uma coisa que falou que é muito verdade, é a questão da má gestão, que a gente não leva para esse lado aí, da questão do revanchismo, da questão do ódio. Não, a gente trabalha de uma forma diferente. O que a gente vê e passa para as pessoas? Não há um governo ruim ou bom. Né? Não existe uma receita certa, né, para ser ruim ou para ser bom. Existe escolha de prioridades. Essa que é a verdade. O que está se acontecendo em Tramandaí, que há muitos anos, há mais de 30 anos, é que as prioridades estão sendo invertidas e sendo escolhidas de forma errada. Por quê? Porque as prioridades estão vindo justamente da vontade do gestor. E tem que ser ao contrário. Hoje as prioridades elas têm que vir da vontade da comunidade, da vontade da base. Né? Então, não adianta a gente construir coisas faraônicas, né? São necessárias, obras são necessárias. Mas não adianta se o alicerce da tua construção, nós começa uma casa pelo telhado, começa pelo alicerce, se o alicerce da tua construção não condiz com aquela obra que tu está criando em cima dela. Então, essa é a linguagem e essa é a maior reivindicação da comunidade hoje. O povo hoje está reclamando por quê? Mobilidade urbana, infraestrutura, urbanismo, saneamento. Isso aí é base alicerçal de um governo. Então, esse é o maior eixo que a gente vai trabalhar. Ou seja, o primeiro dia de governo é justamente adequar, né, ver o que sobrou do orçamento também, porque não é complicado, não está fácil, né? Essa questão aí da baixa... O governo que sai, né, ainda mais neste tempo de pandemia agora, vai, claro, obviamente, que vai deixar lá dinheiro no caixa, aquela coisa toda, mas é óbvio que tudo começa de novo dia 1º de janeiro. Permaneça o atual governo de Tramandaí ou ele saia, em janeiro tudo de novo. Não, começa de novo. A única questão é que para os eleitos agora, né, quem for eleito, vamos botar assim, eu sendo eleito ou quem for eleito, né, é que tem que costurar, se o prefeito não se reeleger e tal, tem que costurar e acompanhar a criação da nova LDO, que é a previsão orçamentária para o próximo ano. Então tem que estar lá em cima na Câmara de Vereadores, ver, essa meta aqui eu não... muda essa meta, porque não condiz com a minha forma... Porque tu vai administrar o ano de 2021 com um orçamento aprovado pelo governo. De 2020. Exatamente. O que acontece? A previsão orçamentária que existia no município hoje, para chegar até o final do ano, sem contar com pandemia, era a média, flutuava em torno de 220 milhões de reais, o orçamento anual da prefeitura. Né? Hoje, eu acredito, e fazendo os cálculos eu acredito que a gente vai ter um déficit orçamentário de 40%.
Eu acredito que o governo, ou seja, o governo ele vai chegar no máximo, se o governo conseguir chegar e vai deixar bastante resto a pagar, tomara que não, mas vai ter que deixar, não adianta, não tem. Eu acho que ele vai chegar a uns 190 milhões de reais. Ele vai conseguir ter de orçamento comprometido, né? É uma diferença enorme, enorme para te começar um governo já com uma baixa orçamentária. Né? A gente tem visto muito aquela história assim: o cara vai lá, faz uma página no Facebook, vira jornalista. O cara vai lá, vira uma página no Facebook e começa a fazer denúncia. No dia 3 de janeiro, a maioria dessas ferramentas digitais vão estar fora do ar. Esses dias eu estava dizendo isso aqui porque nós somos também Facebook, temos a nossa página, embora a empresa trabalhe com a ferramenta web, que é um portal, que é um site, mas tem o Face. Sim. Aí eu te pergunto, cada vez que se avizinha uma eleição, seja em Tramandaí, no Rio de Janeiro, ou seja no Iapoque, no Chuí, onde quer que o seja, aparecem as denúncias e aqueles caras ínclitos, donos da certeza, porque fulano pode, fulano faz, fulano não faz. Pré-candidato Rodrigo, o que o senhor de fato então acha nesse momento que a sua chapa eleita, ainda como pré-candidato, mas lá, candidato e eleito em janeiro, qual seria um ponto crucial no qual a sua administração tocaria primeiro? Primeiro passo. Vamos lá, Sim. Primeiro passo. Primeira coisa. Vamos assim. Vamos surfar um pouquinho na questão da web, né? O denuncismo. Sociais, né? As mídias sociais, elas são acusadoras, né? Julgadoras e sentenciadoras, né? Sim, terminam com a pessoa. Mas esse cara eu não conheço. É verdade. Então, ela cumpre os 3 papéis. O que a gente tem que levar na boa, ou seja, não revidar, não trocar. Essa questão do ódio, da política, de estar brigando, de estar se degladiando. Nunca construiu nada em lugar nenhum. Exatamente. A eleição municipal é uma eleição muito próxima. É a eleição entre vizinhos. De pessoas que candidato no mesmo ambiente. Exatamente. Muita gente sabe onde o Rodrigão compra pão, onde eu faço as minhas compras. Então. Entendeu? Então, são vizinhos. Então, não tem o porquê de brigar, de ficar de mal e tal. Agora, passando aí a questão das ações de governo, do Solidariedade. Né? O primeiro ponto que eles batem e que o partido cobra muito é a valorização do servidor público. Esse é o primeiro ponto. Claudinho, não tem como tu tocar uma empresa se o teu colaborador não está legal. Não existe. Não tem. Já tentei, eu trabalho com assessoria e consultoria também em empresas, e a primeira coisa que eu vejo, que eu peço para a empresa, quando eu vou ajudar eles no seu desenvolvimento, é conversar com seus colaboradores. A partir daí, sim. Né? E o servidor, né? Há bastante tempo ele está sendo judiado. Bastante tempo ele está sendo judiado. Então, assim, ele necessita de um plano de carreira urgente. É urgente. Então, o governo monta uma comissão, né? Os servidores indicam quem eles querem para serem seus representantes. A gente monta uma comissão, conversa com o sindicato e traça um plano, uma estratégia de tantos meses aparecer com um plano de carreira. E aí sim, conversar, vamos levar para o legislativo, né? Ver a questão orçamentária, a questão de comprometimento, né? Tudo isso. E a partir daí, legal, aí começa as etapas de desenvolvimento. Né? O Solidariedade ele trabalha com 5 planos hoje. Né? E todos eles levam desenvolvimento no nome. O primeiro plano é desenvolvimento econômico e turístico. Né? São atividades ali onde do primeiro plano, as mais urgentes, né? Mobilidade urbana, urbanismo, infraestrutura, saneamento. Essas são as mais urgentes.
né? Lá depois nós temos o segundo plano, desenvolvimento e inclusão social. Terceiro plano, desenvolvimento e políticas públicas setoriais. Ali nós vamos trabalhar, né? Que são algumas secretarias. As políticas públicas setoriais, te interrompendo um pouquinho, elas passariam pelos conselhos? Também, todas essas. Os conselhos eles vão entrar lá no desenvolvimento administrativo, que é também um plano quinto, né, que é um modelo de gestão. Isso aí vai estar divulgado e a gente vai ter o prazer de mandar para vocês também. Por favor. O plano, quando estiver pronto, nós vamos mandar, a hora que ele estiver pronto, que a gente publicar lá, que for publicado lá no cartório eleitoral, a gente vai disponibilizar essa ferramenta, porque o plano quinto, que era para ser o primeiro plano, né, é lá o desenvolvimento administrativo e o modelo de gestão. Ali vão estar todas as formas de como o governo vai conduzir, né, a administração municipal. Então, é importante ter... são poucos, são 5 eixos, 5 planos, né? Mas a Zona Sul tem um carinho muito especial por ela e a gente precisa investir por ela, passar um pouco mais, né, do recurso. Né? Hoje a Zona Sul é entre 30% e 35% da arrecadação do município. Né? E ela recebe de volta... A Zona Sul é responsável de 30% a 35% da arrecadação do município. É bastante. Né? E ela recebe de volta, ela recebe de volta 2,7%, 2,5%, ao longo de... Eu fiz essa pesquisa e vem ao longo de 10 anos, ou mais de 10 anos, recebendo esse mesmo percentual aí. Né? Agora, por agora vai ser 2,3%, ou... Né? É muito pouco recurso para um balneário tão grande. Né? Nós temos Jardim Pinamar, Tramandaí Sul, Nova Tramandaí, Oásis Sul. Oásis Sul, Jardim Atlântico, Jardim do Éden, Portal do Éden, lá a comunidade da Portelinha. Né? Então, é muito pouco recurso que retorna para cá, do tanto que ela contribui. Que ela contribui, produz. Para todos. Um dos grandes anseios, uma das grandes... Né, digamos que fonte até de desentendimentos e até de xingamento entre os vizinhos que compram pão na mesma padaria, é que a infraestrutura urbana de Tramandaí é problemático. A atual administração sempre diz que isso é uma questão estrutural e tal, que não é muito diferente do que outras já disseram. No plano de governo do Solidariedade, o que se podia fazer, por exemplo, para dar uma melhorada, para dar uma minorada nos efeitos quando vem essas monções, cai aquele monte d'água e a cidade inunda, os buracos aparecem, parece que eles vão se renovando, né? Existe um projeto específico na tua plataforma para isso, Rodrigo? A gente tem estudado bastante sobre essa questão aí, Claudinho, que ela é fundamental. O que acontece? Ela não é uma obra para 4 anos, tá? Isso aí não existe. Ou seja, não adianta tapar sol com a peneira aqui que ela não resolve. Existem eixos e bolsões na cidade que necessitam de uma atenção especial. A Indianópolis é um caso, né? Mas o que tem para ser investido ali na Indianópolis, o pré-projeto que a gente basicamente está chamando a comunidade para conversar, é uma coisa que já foi lá para dentro da Universidade Federal. Né? Você já tem um estudo, tem uma galerinha lá que está estudando justamente essa questão aí, né? Na parte de engenharia de serviços lá. Né? Então, é uma conversa muito boa essa com a Universidade Federal. Inclusive, eu sou aluno da Universidade Federal. Então, a gente conversa muito sobre essa questão aí. Só que é bastante recurso. Não é só chegar, vou botar cano, vou fazer não sei o quê, vou aumentar a rua. Se tu aumentar a rua... Questão geográfica, geológica, profunda ali, né? O que acontece? Eu vou aumentar a rua para não ter alagamento. Mas aí tu aumenta a rua, automaticamente o lote vai baixar, a casa vai ficar embaixo da água. Então, tem que ter um equilíbrio. Então, esse estudo está sendo feito, um levantamento topográfico tem que ser feito urgente ali A questão do bombeamento é uma questão muito interessante, né? A questão de montar uma pré-estação de tratamento para receber esse efluente, para depois lançar ele para a lagoa ou para as lagoas, né? Também é importante. Porém, isso é um investimento de mais de
25 milhões de reais. Não eu presto assessoria para uma empresa que constrói estações de tratamento de esgoto, tá, Claudinho? Então, assim, uma estação para 100 metros cúbicos dia, ela custa de investimento média de 3 a 5 milhões de reais. E uma despesa média mensal de 10 mil reais. Agora, tu construir para uma quantidade, né, tem que ser construído. Então, por isso que eu digo que não é uma coisa de 4 anos. É uma coisa de que alguém tem que começar a fazer. Na verdade, é uma obra que não termina, não é? Ela vai sempre estar em andamento, porque a cidade vai crescer. Em ampliação, exatamente. Porém, é como eu tinha falado anteriormente, há mais de 30 anos que não se dá o primeiro passo. As outras áreas estão sendo bem assistidas por questões de prioridades. Isso aí a gente tem que dar o braço a torcer e reconhecer. Né? Nós tivemos um avanço em educação, tivemos um avanço na questão da saúde do município, né? Que são áreas que levam muito investimento também. E foram a prioridade dos outros governos. Legal, que bom que o gestor que for assumir a prefeitura, né, já está com um desses problemas que a gente chama, não são problemas, são investimentos iniciais, já estão em operação. Alguém já deu o pontapé inicial há bastante tempo atrás, mas agora a cidade precisa urgente de infraestrutura. Isso aí não tem, e alguém tem que começar. Ninguém gosta, que é o ditado antigo, eu vou enterrar cano, nenhum político gosta de enterrar cano, aquela conversa toda, né? Mas não, gente, tem que começar. Aí a obra não aparece, né? Submersa. Exatamente. Só que para nós moradores... Cano e túnel... para nós moradores, né, no caso, como eu não sou um político de carreira, né, sou empresário na cidade, para nós moradores, isso é muito ruim. É um reflexo muito ruim. Então, por que não levar essa vontade de um morador que tem necessidades, né, de querer atravessar sua rua de manhã, depois de uma pancada de chuva, e não molhar os pés? Então eu tenho que levar... Por favor. Eu tenho que levar esse anseio também, porque é um anseio que está vindo da base. Tu falava em político de carreira, não é? Atualmente os políticos, geralmente os prefeitos, parece que está chegando uma nova onda, né, de pessoas para representar as suas comunidades. E tu sabes que na Europa isso é muito comum. É muito comum. O cara está no meio do povo, daqui a pouco eles pinçam ele, põem num partido, ele vira prefeito. E daí vai. E aqui no Brasil começa a acontecer também isso, não é? A pessoa ali, tu mesmo disseste, sou empresário, não sou um político de carreira, não é? Os prefeitos da região, de uma forma geral, atualmente, se tu parar para pensar, nenhum deles dá para se dizer que é um político de carreira, né? O Cidreira é empresário, aqui em Tramandaí ele é da brigada, o atual prefeito, não é? No Imbé, o advogado, o empresário, né? Tem, claro, seu histórico político. Essa questão de se ter gente da comunidade, tu acha que é uma tendência? Tu acha que cada vez será mais isso? Quando tu resolve ser candidato a prefeito? No momento em que não é um apelo popular, né? Não é um apelo popular. É um ato de indignação, Cláudio. É um ato de indignação, né? Vamos começar assim, ó. É aqui que eu escolhi, eu estou há 25 anos na cidade. Aqui que eu escolhi para morar. Casei, montei família, para viver, de repente até para morrer, né? Por que não? Mas aqui é o meu canto. E se eu não quiser o bem para o meu canto, é o poder de me indignar. É o poder de eu poder tentar transformar, levar a minha linguagem, levar o pouco que eu conheci dentro dos bancos acadêmicos para tentar uma gestão diferenciada, uma gestão nova. Então, a gente se lança pré-candidato para isso aí, justamente para tentar levar uma visão nova, de um conceito novo, do que vem acontecendo nessa mutação mundial, né? Que é uma ideia mundial essa questão de fazer renovações saudáveis, também não é uma renovação doida, né? Uma questão saudável, levar para a população, né? Que bom que seja alguém que está no meio da população, que representa parte dessa população também.
Então, essa é a nossa linguagem. A linguagem de solidariedade, a gente brinca muito que é uma linguagem dos dissidentes. São pessoas oriundas de vários partidos, exato, que se indignaram da forma como vinha sendo conduzido o processo de gestão do município. Não de brigar com as pessoas dos outros partidos, não. A forma como era conduzido e como está sendo conduzido essa questão de administrar a cidade. Não, para aí, gente, só um pouquinho. Né? Isso aqui está errado. Né? Isso aqui podia ser feito assim. Vamos para o debate. Vamos para o debate, exatamente. Então a gente bota o nosso cavalinho na rua, né? Bota na carreira junto aí. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue, né? Vamos ver se a gente consegue levar, se a população aceita esse nosso projeto, né? Um projeto de solidariedade. A infraestrutura de turismo e entretenimento de cidades litorâneas, na verdade, é uma máquina, é uma indústria que, para quem está nos litorais, sempre preza muito manter bem funcionando esta máquina, porque ela traz, sim, muito dinheiro para as cidades litorâneas. Aliás, Tramandaí tem suas riquezas. Se a gente olhar para Tramandaí hoje e disser, olha, Tramandaí é uma cidade pobre, não, mas tem que dar uma olhada por aí. Pobre? Não, é uma cidade de franco desenvolvimento, né? E então, a indústria é o turismo. Vamos lá na metade sul do estado para ver como é que está a situação lá. Não, aquilo sim que é pobreza, aquilo que é quebradeira, porque não é, foi se extinguindo as culturas e as coisas com as quais eles trabalhavam, não é? Quando as charqueadas terminaram e quando os frigoríficos se mudaram, e aí foi o que todo mundo conhece, está lá, é só ir ver. Aqui não, aqui existe esta euforia, não é? No teu governo, a máquina do turismo, como será? Essa é uma pergunta interessante, viu, Claudinho? Assim, o que acontece, né? O que acontece hoje? A gente tem que levar em conta, né, o tipo de turismo que a gente quer. Né? Não adianta inventar a roda, né? Então a gente tem o mar, tem o sol. Quando tem o mar e tem o sol, a gente consegue... Né? O que a gente tem que fazer? Essa parte do embelezamento de orla, de acessibilidade, a questão da própria infraestrutura. Quando tu começa a melhorar a infraestrutura, tu começa a atrair mais pessoas para onde tu quer levar elas. Mas assim, a questão da reutilização e da melhor utilização do centro de eventos. Tá? O centro de eventos. Quantos eventos ocorrem lá durante o ano? Né? Festa do Peixe, agora o encontro das motos, né? Tem mais algumas coisas aí. Coisa pequena, entendeu? Daqui a pouco tu botar um anfiteatro lá dentro, fazer um auditório bacana e tal, daqui a pouco tu já começa a melhorar a questão da utilização do centro de eventos. Então isso aí também é importante, ou seja, também é uma questão de arrumar o que já está edificado. Então é um dos projetos. É um dos projetos do pessoal. O pessoal colocou, nós tínhamos que arrumar o centro de eventos para o centro de eventos funcionar legal, né? A retomada das festas tradicionais. Agora, com a pandemia, a gente não sabe como é que vai funcionar, né? Rodeio, as festas de bairro, né? Que sempre foram muito bem aceitas na comunidade. As festas lá, tradicional de Santo Antônio. A própria do Peixe começa como uma festa de bairro, né? Uma festa de bairro, né? São Pedro, né? Então começa assim, essas festas tentar levar as associações a reativar esse tipo, trazer mais humanidade para dentro das comunidades também. Que eu sinto até um momento saudosista, que eu me lembro há 15 anos atrás, 20 anos atrás, logo que eu cheguei aqui na cidade e tal, a gente tinha participava, era um final de semana na Indianópolis, era um final de semana no Agual, era um final de semana na São Francisco, era um final de semana na São José, e o povo ali se conhecendo, confraternizando, e hoje parou um pouco isso aí. Houve um distanciamento das pessoas, né? Esse calor, assim, parou de não se vê mais. Então, assim, a manutenção de equipamentos públicos, né? Aqueles que a gente chama, aquelas ginásticas, as praças, campinho de futebol, quadrinha, essas coisas, assim, que atraem bastante gente. E uma das questões que a gente quer começar também, que é um projeto do Solidariedade, é o calçadão inverso. Rodrigo, o que é essa loucura do calçadão inverso? Pois é, o que é o calçadão inverso? Calçadão inverso não é do centro para a Zona Sul, é da Zona Sul para o centro. De lá para cá. Por quê? Por quê, Claudinho? Aí nós vamos... Como seria isso?
Como seria isso? Nós ia fazer a beira-mar de lá para cá. A beira-mar de lá para cá. Por quê? Justamente aquilo que eu estava te falando. Seria uma encontraria o outro que já está pronto. Exatamente. Seria a contrapartida de todos esses anos que a Zona Sul vem investindo no município de Tramandaí e que não há o retorno para a comunidade que vem aqui para a praia. Que vem aqui. Eu sou da Zona Sul, né, então a gente sabe que precisa ter uma infraestrutura melhor da Zona Sul em direção ao centro. Então, essa também tá no nosso meio ali, no plano de governo do partido, que vai ser colocado, vai ter que ser estudado, né, uma obra cara, não é uma obra barata, né, arrumar essa parte da beira-mar aí é uma obra, vamos ver se o município vai aguentar, mas alguém tem que começar, né? E se nós vamos terminar, a gente não sabe, mas aqui nós vamos começar bastante coisa. Né? Seria uma obra aí lá perto de uns 10 quilômetros, né? É bastante coisa isso. Eu acredito que daria 12, né? 12, nós temos 12 dias lá, né? Tu ia gastar um bom dinheiro nisso, né? Teria que fazer... É um investimento, como tu dissesse, alguém tem que começar. Teria que fazer 3 quilômetros por ano. Se desse o recurso suficiente, fazer 3 km por ano. Diminuir a estrada, né? Porque é uma estrada muito grande. Diminuir a estrada, botar para VS nela, botar um calçadão, direitinho, vir com ela. Citaste aí também a Portelinha, que é um bairro que ainda está em formação, assim, é um loteamento onde as pessoas realmente não tinham onde ir, não tinham onde ficar, e ali foram construindo suas casas, e aquele bairro foi sendo formado, que é mais ou menos a história do bairro Litoral, a história do Parque dos Presidentes, vai havendo, não é? Esses conjuntos vão se concentrando, há invasões ou a ocupação de áreas que já não são pelos seus proprietários há muito reclamadas ou não há pagamento de impostos. Enfim, criam-se esses bairros. O bairro hoje, eu acho que com menos estrutura de Tramandaí, eu posso estar errado, não sei, me corrija, mas é o bairro Portelinha. Esse tem que ser olhado. Por que, Claudinho? Por quê? Porque assim, ali a questão da ocupação ali, né? São áreas de terceiros, né? Não são áreas públicas. Pouca coisa é pública. A maioria não. Então ainda tem passivos judiciais, né? Então há aquela questão de que o município não pode investir dentro do bairro porque não é do município. Faltam certidões de posse para ligação de energia, de água e tal. Mas, Claudinho, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Só uma pergunta, que eu fico assim, né? Eu acho que o jurídico até teria que analisar. Se constrói uma escola, ali a Jorge Enéas, linda, maravilhosa, uma escola top, tá? Está sendo construída ali agora, saiu lá de baixo, perto da Beira-Mar, da Beira-Mar, lá do Jardim Atlântico, e está vindo aqui quase na entrada da Portelinha, ali na HDN. Tá? Criou-se a escola ali para atender, claro, a Zona Sul e a comunidade da Portelinha, que são os maiores clientes daquela escola ali. Show de bola. Aí, quando tem problema de saúde, o pessoal da Portelinha vai procurar o posto de saúde do município, ali do lado da Secretaria da Zona Sul, é atendido, vai para o UPA, vai para o hospital e tal, né, dentro do sistema SUS. A pergunta que eu faço, se eu posso investir na pessoa que mora na Portelinha, dando assistência educacional, saúde, assistência social, por que eu não posso investir em infraestrutura no bairro? É um contrassenso, não é, Claudinho? É um contrassenso. Mas eu não posso entrar... Na verdade, eu não me sinto capacitado, né? Me julgo incompetente para essa análise, mas deve ter alguma questão burocrática nisso, né? Certamente tem. Tem, mas aí tem que ter uma vontade para a gente entrar lá e encarar esse desafio aí, né? É um dos planos de meta do teu governo? É um dos planos. Bom. É um dos planos. Chamar o Ministério Público, chamar o Judiciário, chamar quem tiver que chamar. Né? Foi feita no início aí do governo Galto, foi feita a questão do agual legal, um baita projeto. Né? Implantaram luz, implantaram água,
deram ali, doaram, né? As certidões de posse, não é? As certidões de posse, fizeram o desenrolo lá com o Osório, tudo e tal. Por que não fazer agora também ali com eles? Dar esse suporte, dar uma ajuda, o órgão público tomar... tu tem que encampar o órgão público dentro da comunidade justamente para te conseguir dar suporte para essa comunidade. Então é um dos planos de meta justamente do Solidariedade, é a questão comunitária. A gente vai trabalhar com muita força nesse sentido aí. Muito bem, Rodrigão. Olha, já nos encaminhando para o final, e a gente sempre cuida para todos tenham, na média, mais ou menos o mesmo tempo e para que digam tudo que lhe for conveniente dizer, não é? Agora falta apenas mais um, que é pré-candidato ainda para ser entrevistado. Os demais todos passaram por aqui, não é? E é um prazer enorme ter te recebido nesta sexta-feira encoberta em Tramandaí, não é? E eu queria te dizer que os microfones aqui do Tendência, que a casa está sempre à tua disposição, à disposição aí do Partido Solidariedade, desejar que Deus acompanhe e abençoe a campanha e que vocês logrem êxito, e é o que temos desejado a todos. Foi um prazer enorme ter essa conversa, mesmo que virtual, contigo. Eu estendo os agradecimentos, Cláudio, a você, ao pessoal da equipe aí do Tendência, ao Luca, tá? E eu queria dar um último recadinho, por favor, para a gente finalizar. À vontade. Apenas dizer, aí agora a comunidade, e também há um conhecimento de gestão. Não existe super-herói, não existe salvador da pátria. O município ele precisa de todo mundo, mas ele precisa de você, só de você. Não precisa de mais ninguém. Não existe salvador da pátria. E vamos lá, vamos botar para a rua aí o projeto Solidariedade. Um grande abraço a todos os internautas aí. Claudinho, boa sorte. Boa sorte. E até a próxima. Até a próxima, querido. Esse foi o Rodrigão, do Solidariedade, que é pré-candidato, né, à prefeitura. Agora haverá aí a indicação do partido, cumprirão todos os trâmites, e ele e seus outros demais colegas, né, também estarão aí concorrendo ao pleito, né, para a eleição de prefeito e de vereadores no município de Tramandaí, não é? Na próxima semana, agora dentro do prazo, aí nós teremos mais um entrevistado ainda, não é? Para a próxima semana. Então, vamos agora rapidinho fazer um intervalinho aqui, porque a gente já volta, que tem mais convidado no Tendência Entrevista. Não saia daí. E a vida, tchê? Pois a vida nunca nos deixou tão claro o seu valor. Bem mais precioso que todos possuímos. E a vida, tchê? Nunca correu tanto risco. Um toque, um espirro, um bom dia sem a máscara. A tal da máscara pode significar não continuar, interromper sonhos, projetos de vida, amores, a existência, a vida, tchê. Agora não depende só de mim ou de ti. A vida agora depende de todos nós. Em todos os rincões do mundo. Usar a máscara, lavar as mãos, manter distância, tchê, significa manter a vida. É por isso que nós estamos aqui, com máscara e sem máscara, de mãos bem lavadas, para te dizer
Tchê, não tire esta máscara. E se puder, fique em casa. Estamos de volta aqui no Tendência, depois da nossa peça publicitária, que na verdade é um apelo, né, para aqueles ainda que não acreditam na gravidade do que estamos vivendo. Né? Nós vamos falar agora com a doutora Josiele Guimarães. Né? Ela vai falar das ações do Grupo Força Lilás, da violência contra a mulher, né? E também hoje, né? Hoje fazem 14 anos que a Lei Maria da Penha foi promulgada, então, né? E isto vamos saber do que nós precisamos ainda fazer e o que mudou de lá para cá. Eu não sei se já está no ar a foto, as imagens, mas daqui a pouco nós vamos ver aqui as imagens da doutora Maria Finger, que é a presidente da seção da OAB de Tramandaí, e de uma outra companheira delas lá no Grupo Força Lilás. Né? Dito isso, nós vamos começando então com a nossa entrevistada de hoje, né? E que agora aqui é a doutora Josiele Melo Guimarães. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui mais uma vez, concedendo a entrevista para o Tendência. Gostaria de desejar uma boa noite a todos que nos veem e nos ouvem, né? Que nós tenhamos hoje uma entrevista bem tranquila, que a gente possa levar a mensagem que a gente visa, né? Aqui nesse momento, nesse dia tão especial. E eu aproveito para perguntar se estão me ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Perfeitamente. Áudio e vídeo muito bom. Bom, hoje, dia 7 de agosto de 2020, 14 anos da Lei Maria da Penha, uma lei que veio para transformar, né, a vida das mulheres que sofrem violência doméstica, familiar, e sem dúvida nenhuma é um dia para ser comemorado, né, para que a gente possa cada vez mais ter essa consciência da importância que é o combate à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, instituída em 2006, ela vem para punir, mas ela também vem para criar mecanismos na defesa da mulher que sofre violência de gênero, contra a violência de gênero, a mulher que sofre violência doméstica dentro do âmbito familiar, seja do seu agressor marido, seja do filho, seja do pai. Ela vem aí para cuidar, para ajudar as mulheres nessa luta que a gente enfrenta há tantos anos, uma luta árdua. Já se passaram 14 anos da Lei Maria da Penha e a gente ainda está muito longe de um perfeito combate à violência contra a mulher, de uma perfeita conscientização, digamos assim, do combate à violência contra a mulher. Ainda há muito preconceito, ainda há muito machismo, né? Então, nós temos sim que insistir como mulheres e os homens também que querem nos auxiliar nessa luta, e nós temos que persistir, que continuar, e virão mais 14 anos, quem sabe, e mais 14, e não desanimar jamais dessa luta travada com essa lei, né, que a gente tem. Sabia que
essa lei, ela é uma das 3 melhores do mundo. Imagina, nós estamos com a Lei Maria da Penha, uma das 3 melhores leis do mundo, e ainda estamos muito longe mesmo de conseguir o ideal no combate à violência contra a mulher. A senhora acha que, assim, nesses 14 anos, não é? A Lei Maria da Penha, como qualquer outra lei, ela pode ser bem ou pode ser mal usada. Eu não conheço um caso só, eu conheço muitos, onde muitas vezes a Lei Maria da Penha foi usada deliberadamente para atrapalhar o companheiro, e aí a história é a seguinte: deu parte na Lei Maria da Penha, o mundo caiu. Não tem contrapartida, não tem contraponto, não é? Eu sei de gente que respondeu processos na Lei Maria da Penha e não era bem assim. Como também tem gente que é enquadrado pela Lei Maria da Penha, não respeita as coisas, parece que existe uma dificuldade aí sim mecânica de se fazer materializar o que está lá na lei, e aí acaba que o agressor realmente acaba dando cabo da vítima, acaba agredindo de novo, ou seja, a eficácia da lei fica comprometida, tanto de um lado como de outro. A senhora acha que mecanismos deveriam ser desenvolvidos para aperfeiçoá-la? Sim, porque lá existem os meios de proteção, existem as punições, existe uma certa, digamos que uma certa obrigação dos entes públicos em criarem políticas públicas no combate à violência contra a mulher, a violência doméstica. Uhum. E a gente enfrenta uma dura luta, porque a gente não consegue com que os administradores tenham um olhar voltado para essa situação, mas a gente também tem visto que está crescendo a atenção, ela está começando sim a ser voltada, estão crescendo com campanhas, estão havendo modificações muito importantes na Lei da Maria da Penha, como ocorreu em 2019, quando eles tiraram o direito do agressor ao porte de arma, quando aconteceu a punição do agressor em ter que custear as despesas do SUS. Então, eles estão cada vez mais melhorando uma lei que já era muito boa, mas, de fato, ela não conseguiria por si só ser aplicada. A gente precisa do Poder Judiciário, a gente precisa das forças policiais, né, para que a gente tenha, e da vítima, do desejo da vítima em denunciar, e mais que o desejo, da coragem da vítima para fazer denúncia. Doutora, claro, podem existir... Oi. É isso que eu ia falar, a senhora ia entrar nessa parte agora. Porque se sabe de gente que vai ao fórum e sai rindo, já esbaferrei o fulano. E tem. Existem alguns excessos, mas a gente tem que tentar, não são poucos, assim, afastar esses pensamentos, porque isso é algo que ele vem desde sempre. A mulher, ela não tem esse cuidado, essa atenção, porque muitas pessoas subestimam. Nossa, ela tá lá sofrendo a violência doméstica porque ela gosta, porque ela quer, ela gosta. E não é assim. Nós temos 5 tipos de violência, né? Que é a violência psicológica, moral, financeira, sexual. Eu concordo com a senhora, doutora. Tem todos isso. Mas a gente não ouve uma nem 2 histórias. São muitas. Vai lá, dá parte. A senhora sabe que aquela investigação, né? Vamos lá, investiga e tal. Discutiu. Tá, então é violência. Pronto. E aí já era, porque aí entra no Ministério Público, oferece lá a denúncia e água abaixo, mundo abaixo, e dá tudo errado e acaba a Lei Maria da Penha, que eu digo que ela é quase perfeita, ela é muito boa, né? A Lei Maria da Penha, mas às vezes ela acaba seguindo por um caminho meio controverso, meio contramão. E eu lhe digo que eu conheço gente que sofreu o revés disso. Como é que se faz um mecanismo lá para controlar? Como eu também acho que tem que ter um mecanismo eficaz para quando a primeira vez que a pessoa é agredida,
o agressor não pode ter a segunda oportunidade, porque geralmente na segunda a coisa fica muito séria. Sim, mas aí que está. Bom, eu não conheço pessoas que se utilizaram, eu não conheço, né? Pessoas que se utilizaram da lei, desses mecanismos, para ferrar algum agressor. Mas Em acredite que contrapartida, las isso, hay. sim, não, existe. A gente sabe que em em todos os lugares sempre vão haver os joios e os trigos, a gente Claro. sabe. Mas assim, eu conheço mulheres, as mulheres que sofreram agressão e que muitas vezes não tiveram a assistência merecida, não foram tratadas com o carinho, com a atenção, com o acolhimento que elas mereciam ser tratadas. De fato, o agressor, aí isso vem sendo reconhecido com o tempo, o agressor merece sim uma chance no sentido de uma recuperação psicológica, tanto que essa foi uma das alterações também feitas recentemente na Lei Maria da Penha, que é uma das medidas coercitivas que o juiz determina ali, é que o agressor vá fazer um acompanhamento psicológico, e se ele não participar, daí é endurecido mais, podendo ter que pagar multa, podendo ter que até ser preso, mas ele tem que fazer o acompanhamento psicológico, ele tem que fazer um acompanhamento social, né? Tem que ter o acompanhamento social, porque de fato a gente sabe que as pessoas, elas muitas vezes, tanto a vítima que sofre a violência, quanto o agressor que dispara essa violência contra a vítima, eles podem ter sido pessoas que vieram de lares agressores, e essas pessoas têm, às vezes, esquemas, mecanismos ali psicológicos que desencadeiam essa agressão, não se justifica, mas a gente também pode pensar numa chance para o agressor. Porque, assim, dizer que se descontrolou porque a vítima tirou do sério, porque a vítima tem culpa, isso não existe. Não existe. Não existe. Se a vítima fosse do tamanho dele, do mesmo porte físico, com a mesma capacidade de reciprocidade física, a maioria não ia se descontrolar, né? Tem tudo porque isso. A agressão, normalmente, lá na delegacia, eles recebem a denúncia e depois isso é enviado para o fórum, vem a medida protetiva, afastamento do lar, mas normalmente existe um cuidado para que se identifique se de fato essa vítima ela estava sofrendo mesmo algum tipo de agressão, porque a agressão ela sempre vai começar na agressão psicológica e às vezes não é identificado esse tipo de agressão porque não tem um corte de detectar, né, doutor? Exatamente. Mas quando culmina numa agressão física, é porque essa pessoa já estava sofrendo, seria como se fosse a pontinha do iceberg, aquela violência física. A pessoa já vinha sofrendo uma violência psicológica há muito tempo, então essa pessoa, ela já está ferida, ela já está desgastada. O feminicídio acontece porque a vítima decide parar com aquela violência e sair do lar e se separar, e o agressor não aceita. Mas se a gente conseguir trabalhar esse agressor, é possível sim que a gente dê uma segunda chance, porque aquele casal pode ter um amor doentio, né? Mas ele pode ter um amor que se conserte também. Então a gente tem que pensar já que tu estás trazendo a situação dessa forma, a gente pode pensar assim também numa cura, numa melhoria para esse agressor, não só para a vítima, que a vítima precisa sim, porque ela está dilacerada, ela está com a sua dignidade comprometida, muitas vezes não sabe para onde ir, não sabe para quem pedir ajuda, tem medo de fazer isso, é uma pessoa que está muito vulnerável, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, mas sim, acompanhar a vítima, acompanhar o agressor, isso são medidas que deveriam ser pensadas e colocadas em prática para a gente evitar o uso da lei, né? Eu acho que a gente poderia pensar dessa forma. A senhora sabe que o goleiro Bruno, quando matou a Elisa Samúdio, se não fosse ele, o goleiro Bruno, não tivesse aquela notoriedade toda, claro que ele ia em cana, não tenha dúvida disso, mas logo depois, mecanismos judiciais que são constitucionais,
começaram a ser usados, e ele chegou a quase voltar a jogar futebol lá em Minas, só não porque aí a imprensa descobriu, a opinião pública apertou, e aí tiveram que dar ré, dar volta naquilo. Ou então aquele cidadão que atirou a namorada lá, colega sua, ela, advogada, né? No Paraná, aquela bela moça, atira a moça pela janela, depois ainda vai dizer que ela pulou da janela, e ele, nervoso, pegou o carro e andou 200 quilômetros. Nervoso, coitado. Isso não tem explicação, isso é hediondo e assunto finalizado. Não tem. A enfermeira que em Lajeado foi abatida a tiros, né? Dentro do hospital, tinha dado queixa, tinha levado ele uma medida protetiva. Só que é o seguinte, né, doutora? Aquele papel simplesmente, se o indivíduo está com a disposição de matar a companheira ou a ex-companheira, aquele simples papel entregue a ele, ele amassa, põe no lixo e vai embora. O cara já não está mais por essas. Quando chega nisso, não tem que ter um mecanismo mais firme. Não, agora ele vai matar mesmo, vamos buscar, prende ele e segura. Aí sim a prisão tem que ser a única saída. Infelizmente isso, né, acontece e a gente daí tem uma batalha perdida para aquela vítima, infelizmente. Então, por isso que é importante que a gente pense na prevenção, como tu dissesse, em nós já não nos utilizarmos da lei, a gente pensar no anterior, porque a hora que a gente estiver usando a lei é porque a vítima já foi agredida, a vítima morreu. Já vem, ou morreu, exatamente. A Maria da Penha mesma foi para cadeira de rodas, né? Exato, ela sofreu quase sofreu um choque elétrico, mas levou um tiro nas costas, né, que a colocou na cadeira de rodas e lutou todo esse tempo para conseguir punir o seu agressor, e foi daí depois o Brasil foi instado a criar essa lei e colocar o nome dela como uma forma de punir o Brasil. Ficou muito feio aquilo, né? Não tinha nenhuma lei, não tinha nenhuma... Não havia nenhuma política que defendesse. Bom, até poucos anos atrás, a mulher não tinha seu CPF próprio, né? Era vinculada ao CPF do homem. Só vergonha. E são passos lentos, mas que a gente vê que vem se criando uma transformação. E aí que está o ponto-chave. A gente conseguir transformar a mente das pessoas, a gente desconstruir o machismo na sociedade, educar a criança, aquela criança que vive num lar agressor muitas vezes, porque é essa aquela criança história que vai lá perpetuar. Minha mulher, minha casa, meu carro. A posse E essa pessoa é aquela que vai lá perpetuar uma agressão ou vai lá para ser agredida. Ela vai perpetuar aquele ciclo vicioso dela lá num outro lar. Então, se a gente conseguir trabalhar desconstruindo o machismo, se a gente conseguir trabalhar a cabeça da criança, dizendo mulher não é objeto, mulher é um ser humano, ela tem que ser tratada com amor, ela tem que ser tratada com respeito. Ciúmes é doença, ciúmes não é amor, Eu também acho. Então, a gente tem que trabalhar isso para que a gente não precise daqui um tempo, quem sabe, se utilizar da Lei Maria da Penha, porque esse é o mundo ideal, né? Que seria o ideal. Se utilizar de lei punitiva nenhuma, né? Vivermos em harmonia. Quem sabe um dia. E como é importante, assim, a gente tem observado que vem crescendo as campanhas, que inclusive o Força Lilás, né? O Força Lilás, ia falar sobre isso com a senhora agora. Está engajado nestas ações também, não é? Sim, estamos recebendo pedidos de ajuda das mulheres que ouvem as nossas campanhas, que estão nas rádios, as mulheres que olham nas redes sociais aquelas campanhas que a gente algumas vezes cria ou algumas vezes adere, como é o caso da campanha do sinal vermelho na mão. A mulher faz um X na mão muito simples, faz um X vermelho na mão. Tu queres que eu fale alguma coisa agora ou depois? Daí não, eu pode espero. falar, pode continuar. Faz o X vermelho na mão, apresenta
apresenta numa farmácia, lá o atendente já está orientado, aquele X é o significado de um pedido de ajuda, ele vai entrar em contato com as autoridades policiais, vai pegar os dados da vítima na maior discrição e vai levar isso para que essa vítima receba, vai levar até as autoridades para que a vítima receba um acompanhamento, um acolhimento, ou até mesmo, em casos mais extremos, que seja tomada uma providência de contenção, alguma coisa nesse sentido do agressor. É um X com uma caneta vermelha, com até um papelzinho mesmo, abrir um papelzinho ali na mão. E essa campanha ela foi idealizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, juntamente com a comissão, com o Conselho Nacional de Justiça, e foi divulgada, foi lançada dia 10 de junho. E por que eles pensaram nessa campanha? Porque a gente agora, infelizmente, com o distanciamento social, com a pandemia acontecendo e as pessoas dentro das casas muito mais próximas, teve um aumento significativo em casos de violência. E olha, não teve um aumento porque passaram a ter novos casos de violência. Não, é porque ali possivelmente era um lar agressor, e aí chegaram aos extremos, né, o convívio, muito crianças na volta, não tem mais o trabalho que tinha para fazer, às vezes ficou desempregado, vai lá e vai bater na mulher, porque a culpa é da mulher, ou o filho está incomodando por perto, já vai descontar na mulher. Então, aumentou muito os casos de violência contra a mulher, e a gente precisava de alguns mecanismos que auxiliassem nesse tipo de denúncia. Como que essa mulher vai denunciar? Muitas vezes ela está sofrendo uma violência financeira, que é a retenção do celular dela, ou ele tem a senha e ela não pode fazer uma comunicação com um vizinho, com um amigo, com alguém pedindo socorro. Então, eu preciso de um remédio para dor de cabeça, vai lá na farmácia, apresenta esse X na mão e esse atendente vai comunicar para auxiliar. Tem a máscara roxa também, que você não vai com a máscara roxa lá, vai chegar na farmácia, vai dizer, eu quero uma máscara roxa. Eles já sabem que é porque você está sofrendo algum tipo de violência e está pedindo ajuda. Então, é uma campanha nacionalmente divulgada, inclusive eu vou aproveitar e falar em primeira mão que o Força Lilás vai trazer a presidente, a juíza Renata Gil, que é a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, para fazer uma live para falar sobre essa campanha que está difundida nacionalmente, e a primeira magistrada em 70 anos de história a ocupar o cargo de presidência. Então, quando a mulher ocupa o seu cargo de destaque, de poder, digamos assim, olha o que uma mulher é capaz de fazer. Criar uma campanha simples, que está abrangendo todo o país e está ajudando muitas mulheres, inclusive aqui no nosso litoral, as mulheres estão pedindo ajuda para várias situações. Isso nos gratifica, porque se a gente conseguir tocar um coraçãozinho, plantar uma sementinha ali, isso vai fazer toda a diferença, né? Toda a diferença. Doutora, a senhora participa do Grupo Força Lilás e ele tem essa atuação belíssima junto às mulheres. A doutora Maria Finger falando conosco ano passado, falávamos até de uma casa de acolhimento, casa esta que já opera em alguns lugares, né, alguns municípios, e casa esta que poderia, né, e poderá tirar das mãos do agressor a mulher, a vítima, né, naquele momento onde ela... Pô, agora ele está batendo em mim, mas nós moramos aqui, a minha família não é daqui, eu vou aonde agora? Vai lá para esta casa e lá ela fica resguardada das agressões. Existe mais ou menos um prazo? Já está operando? Tem alguma ferramenta dessas operando aqui na região para que as mulheres saibam, para quem necessitar? Não tem, infelizmente. Nós, nesse Brasil todo, temos apenas 14 casas de acolhimento, casas-abrigo. Então, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, né? A gente tem que batalhar por isso, mas aqui no litoral norte nós não temos nenhum
nenhum abrigo para as mulheres. Existe um centro de referência em Balneário Pinhal, que é o Departamento da Mulher, que eles conversam, recebem as mulheres, recebem denúncias. Existe a Secretaria dos Direitos Humanos e da Mulher do INBE, que também, nossa, ela dá um apoio muito grande, né? Encaminha as mulheres para atendimento psicológico, auxilia na orientação, vai proceder na denúncia, só que muitas vezes nós nos deparamos com as mulheres sem ter para onde ir, literalmente. Vai ali, faz todos os trâmites, não é? Faz a denúncia, tudo, foi à delegacia, fez onde o corpo dele, vou para onde agora? E aí? Aí a gente precisa urgentemente, né, de uma casa nós projetamos assim a casa-abrigo. Porque a casa-abrigo é aquela que a mulher pode passar até 120 dias, é sigilosa, a mulher com iminente risco de morte, pode levar seus filhos menores, mas existe também a casa de acolhimento, que é aquela que a mulher fica num prazo menor, até 15 dias, a mulher não está sofrendo risco de morte, mas nós sabemos a dificuldade que é para a implementação, porque a gente precisa do auxílio do poder público e muitas vezes a gente não consegue, né? Mas a gente não vai desistir. Nós estamos com esse projeto em stand-by, assim, paradinho por enquanto, porque a pandemia veio de surpresa, pegou todo mundo de surpresa e nós precisamos movimentar, nós precisamos contatos, nós precisamos nos deslocar e isso ficou mais difícil. Então, nós estamos fazendo o quê? Divulgando nas redes sociais, aderindo a essas campanhas que são maravilhosas, que vão ajudar as mulheres a procederem na sua denúncia e continuamos nos bastidores, né, buscando que esse projeto seja efetivado. No momento, a gente acredita que isso vai dar certo, sim, e nós vamos ter, seja no município de Imbé, Tramandaí, Balneário Pinhal, Cidreira, nós teremos uma casa-abrigo ou casa de acolhimento para as mulheres serem recebidas e não ficarem nessa situação de vulnerabilidade, ou mesmo até desejando voltar para o seu lar, porque não tem para onde ir, né? Então, nós vamos tentar levar esse projeto adiante, precisamos convocar as pessoas, olhem para essa situação, percebam que é importante, que é necessário, não subestimem. Um dia, quem sabe, alguém próximo de você pode precisar e daí, né? Então, vamos aplicar esforços para isso, vamos unir nossas forças e criar isso para que as mulheres tenham um lugar para serem destinadas e alocadas até que a poeira baixe, até que encontre um local definitivo para ficar. Existe então, um padrão, doutora? Na nossa região aqui, assim, mais ou menos, um padrão de agressão e até de agressores, tem por regiões, olha, em região tal, as agressões são mais de tal forma, aqui na nossa são assim, ali no município vizinho são de outra forma, ou não existe um padrão? Nós temos, assim, como coletar dados na Secretaria de Segurança Pública e, de fato, nós temos um número baixíssimo de feminicídio nessa região, né? De Capão, Tramandaí, nós temos um baixo índice. Mas, em contrapartida, outros tipos de agressões, sim, existem e são agressões, normalmente, as agressões físicas, né? Que são... como a gente chama, consumadas, ou mesmo algumas tentativas, mas tentativa de homicídio existe, feminicídio existe, mas elas estão mais assim, na agressão física. É isso que tem mais, e temos estupros também. Estupros. Porque o estupro, ele pode ser o estupro daquela menina que está na rua e, infelizmente, alguém foi lá e a estuprou, mas tem o estupro também, que é uma forma de violência sexual que ocorre dentro do lar. Se a mulher não consentir que ela quer ter o ato sexual, não concedido, já é estupro. Exato, é como se esses dias veiculavam uma notícia, assim, uma propaganda, depois do não é crime, né? Tudo que viesse depois do não, a mulher não quer ter relação sexual, ela não precisa ter, ela não precisa satisfazer o seu marido. E se ela for forçada a fazer isso, for constrangida a fazer isso, já é um estupro e pode ser denunciado, inclusive, como tal. Vai ser feito o corpo de delito, e o agressor pode vir a responder por esse tipo de agressão também.
Então, é importante que a gente tenha esse cuidado, né? Para não subestimar as coisas que acontecem dentro do lar, porque não é o seu vizinho que vai ser o seu agressor, é o seu marido que está do seu lado, talvez o seu pai, porque a agressão contra a mulher, a gente fala de gênero, que é o gênero feminino, né? Ela acontece tanto na mulher adulta, de 60 a 80 anos. Tem mulheres que são estupradas por seu marido aos 80 anos de idade. Elas não querem ter relação sexual e são forçadas até, e elas acham que precisam fazer aquele papel. Muitas vezes a mulher não sabe que está sofrendo violência, muitas vezes ela não sabe. E também fica difícil para que quem está fora da situação entenda que aquilo é uma agressão. Veja aquilo como agressão. O cara é que casado há 50 anos e aí agora vão dar parte dele por estupros? Pois mas um tempo ela não queria. É complicado, mas acontece. É por isso que a gente tem que ir desconstruindo, porque daí a gente começa a ter a noção do respeito, consegue respeitar a mulher como ela deve ser respeitada. Então, é por isso que a gente tem que ir reformulando os pensamentos e procurando saber mais sobre isso, sobre o que é uma violência de fato, o que implica esses tipos de violência. Então, aquela mulher de 80 anos pode sofrer uma violência como a mulher de 40, ou a de 20. Como uma menina de 12. Exato, a de 20, a de 12, a de 6. E aí a gente já tem que trazer outros mecanismos para auxiliar. Que aí é o ECA, quando é uma criança, tem que trazer doutora, a da defesa. Oi. Isso. Que assunto inesgotável esse, né? Nós ficaríamos horas, mas o nosso tempo foi. Exato. E eu queria saber da senhora o seguinte: para entrar em contato, doutora Josiele Melo Guimarães, para entrar em contato com as senhoras no Força Lilás, tem algum telefone, tem o site, tem alguma coisa? Isso, a gente tem pelo Instagram uma mensagem, tudo sigiloso, tá? Se vocês quiserem proceder pedir ajuda, comunicar alguma coisa, lógico que nada vai se fazer sem o consentimento da pessoa e a denúncia vai ser da vítima, né? Mas a gente tem como orientar a pessoa para o caminho que ela deve seguir. Então, lá no Instagram, daí seria Força Lilás, sem acento e sem cedilha, Forca Lilás. @Forca Lilás no Instagram, no Facebook, Força Lilás também, o @Força Lilás, procura lá, tem a página. Tem também os telefones para denúncia quando está assim com risco iminente, uma agressão acontecendo ou prestes a ser agredida. A mulher faz um chamado para o 190, a delegacia de polícia. Tem como proceder a denúncia, o registro de ocorrência pela delegacia online, www.delegaciaonline.gov.rs, e ali ela procede a sua denúncia. Está já sendo possível pedir a medida protetiva por ali. Estão fazendo atendimento presencial para as mulheres que precisam fazer um pedido de medida protetiva e querem se deslocar até o local da delegacia. Eles estão recebendo essas denúncias presencialmente. Tem em Imbé a Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos, que em horário comercial ela pode atender, receber os chamados ali de Imbé. Eu só vou ter que olhar aqui o telefone, porque eu não lembro de cabeça. 180, para uma denúncia que não está em risco iminente, não está sofrendo uma agressão, alguma coisa, um perigo. Aí a pessoa entra em contato com 180, que ele é nacional, né? E temos também possibilidade de que vá até a OAB mesmo, né, e comunique lá o fato, porque a Comissão da Mulher Advogada, a OAB, a Subseção de Tramandaí, eles estão juntos nessa luta. Então, se tiver alguma denúncia que for recebida por lá, o grupo vai tomar conhecimento e vai proceder da forma que tiver que ser. Então, temos mecanismos para denunciar, tem o X vermelho na mão, se não tem como ligar para nenhum desses lugares, o telefone está prendido, chega na farmácia e mostra, pede a máscara roxa, eles vão entender, o pessoal está sabendo aqui, os atendentes das farmácias.
Vamos entender o que tá acontecendo. Mas assim, ó, querem comunicar alguma coisa no nosso grupo Força Lilás. Vocês vão encontrar o grupo de lideranças femininas do Litoral Norte que visa ajudar, auxiliar no combate à violência contra a mulher, na proteção da mulher, fazer com que se efetive a Lei Maria da Penha, mas antes disso nós queremos impedir que cheguemos até essa lei, porque a gente quer o antes, a gente já quer ir desconstruindo esse machismo, esse pensamento errado sobre a mulher e que as atenções sejam voltadas com todo o carinho, né, para as mulheres, e vamos tentar juntos e juntas erradicar porque isso é uma coisa que eu falo, vamos erradicar a violência contra a mulher. Vai ser uma coisa do passado, eu acredito nisso. Acreditamos todos juntos, doutora. Há de ficar no passado e no futuro, num passado bem distante. Parabéns a todas as senhoras do Força Lilás. Leve o nosso abraço à doutora Maria Finger. Um abraço à senhora também. Doutora Josiele Melo Guimarães, do Força Lilás, um grupo que tanto tem feito aí pelo bem-estar e pela segurança das mulheres do Litoral Norte, e há de seguir. Até a próxima. Até. Muito obrigada. Nós vamos seguindo por aqui. Agora, já, depois do nosso intervalinho rapidinho, vem a Helena com os números do dia. Foi a doutora Josiele Melo Guimarães, do Grupo Força Lilás, da Comissão da Mulher lá do OAB também. Doutora Maria, um abraço. E nós voltamos já aí com a mulher, a Helena Silveira, que vai nos trazer os números do dia. E a vida, tchê? Pois a vida nunca nos deixou tão claro seu valor. Bem mais precioso que todos possuímos. E a vida, tchê? Nunca correu tanto risco. Um toque, um espirro, um bom dia sem a máscara. A tal da máscara pode significar não continuar, interromper sonhos, projetos de vida, amores, a existência. A vida, tchê, agora não depende só de mim ou de ti. A vida agora depende de todos nós. Em todos os rincões do mundo. Usar a máscara, lavar as mãos, manter distância, tchê, significa manter a vida. É por isso que nós estamos aqui, com máscara e sem máscara, de mãos bem lavadas, para te dizer, tchê, não tire esta máscara. E se puder, fique em casa. Vamos lá? Isso, chegamos, olha que maravilha, voltamos, né? Adriano Gonçalves está conosco, a Rose Ferreira, parabéns ao pré-candidato Rodrigo, falando ainda do nosso primeiro entrevistado de hoje, a Diana Gonzalez Esquece, super fã da doutora Josiele Melo Guimarães, isso aí, doutora. Também a Augustina Prece, o agressor perde a cabeça, não tem noção da dignidade feminina. Parabéns, doutor, é um absurdo o que acontece com a vítima, né? E temos que ter aí prevenção, naturalmente. A Josiele, exatamente, prevenção deve ser o foco, aliado à consciência, às políticas públicas. É isso aí, pessoal que está ligado com a gente e que
fica aí acompanhando os assuntos que a gente traz, né, aqui para mostrar para vocês o trabalho de tanta gente legal, tanta gente importante aí, como a turma lá do Grupo Lilás. Helena, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Um dia friozinho, nubladinho. Vamos ver, estranho, né? Essa neblina fortíssima que agora uma neblina, né? Desceu sobre a cidade, não é? Desceu seu Sim, manto, escureceu. É verdade. Fiquei pensando, né? Que má sorte que teve aquela nossa conhecida. Você num dia desses não teria sido pega, né? Porque aí... Assim, né? As câmeras não estavam pegando direito. Não estavam pegando direito, a pessoa não vê. Nos dias de sol é complicado os amores clandestinos, não é, Helena? Estamos felizes porque, afinal de contas, fomos para a bandeira laranja e aí parece que o mundo está voltando a funcionar. Tem gente com medo. Cláudio, mas eu vou te dar uma má notícia. Acabamos de entrar na vermelha de novo, tá? O governador tem que parar com aquela caixa lápis de cera. Prefeito, eu recebi a notícia, perguntei para o prefeito Pierre, ele me mandou o mapa, né, até mandei o mapinha para o Luca aí, né, não sei se ele vai conseguir, né, colocar por causa da função nossa de última hora. Mas me confirmaram, tá, as regiões voltaram aqui, a nossa, né, voltou para a bandeira vermelha. Aumentaram óbitos, a UTI, né, aumentou, né? Tem mais pessoas, né? Já estão aí, Tramandaí a 100%. Então já, infelizmente, voltamos para a bandeira previsão. Vermelha. Isso. A região toda? Isso. Toda a região. Toda a região, estou vendo o mapa aqui agora. Abrange, né, os municípios aqui litorâneos e outros que semana passada o mapa tinha ficado muito mais laranja, né? E tu viu o aumento que deu. Quase todo, estava 90% laranja, agora inverteu. 14 municípios aí, 14 regiões, né, voltaram para o vermelho. Tá, mas Porto Alegre, os caras estavam eufóricos hoje ao meio-dia, dizendo, poxa, vai dar para abrir o comércio, o Dia dos Pais, deram ré também. Foram obrigados, né? Porque a voltar atrás. Aquilo que a gente previu quando entrou laranja, né? Infelizmente, né? As pessoas acham que a laranja que não tem risco, né? Eu sempre digo, as cores são baseadas no sistema de saúde de cada região. Então, a UTI tem que ter leitos de UTI, né? Liberados. Né? Os casos têm que diminuir, os óbitos são analisados, né, por região. O litoral norte deu uma taxa aí de 80 óbitos nesses 23 municípios que compõem, né? Só a nossa aqui, né? Impensável, muita aterrorizante. Aterrorizante. Teve assim, de segunda-feira para cá, municípios nossos aqui, alguns, né, que eu falo, porque os 23 é bastante, mas assim, os mais próximos, que teve aumento de 3 casos, né? De segunda-feira para cá. Que loucura isso, então, né? aí complicou, né? E agora, mas Porto Alegre teve, já teve o anúncio oficial que voltaram atrás lá com a bandeira? Sim. Tem até uma matéria, né, extensa aqui, né? Porque como eles largaram há pouco, né, Cláudio? Assim, a gente corre para falar com prefeitos e assim o que é mais próximo e o mapa que a gente se preocupa, né? Mas eles têm ainda, viu? Até domingo, municípios e associações regionais eles podem apresentar pedidos de reconsideração, tá? Que vão ser analisados. Eu vou te falar assim, ó. Então, essa primeira, a Porto Alegre, tá? Ela teve um desmembramento porque ela se encontrava várias semanas sob a classificação de risco alto, né? E aí na quinta-feira reúne, né? E aí já muda tudo. E aí já entrou os 19 municípios das regiões carbonífera e Costa Doce, né? Que daí que recebem lá, no caso, né? Aquela região, o nome de Guaíba, né? Que engloba Guaíba, a região carbonífera, né? Assim, ela é Guaíba, a Barra do Ribeiro, Pantano Grande,
né? Aquela região central ali, É extenso ali. É extenso, a região carbonífera. É extenso. Tanto que Guaíba, né, ela é uma das 12 classificadas como risco epidemiológico alto na versão preliminar do mapa. Ah, é? E ao lado de Capão da Canoa. Olha lado o detalhe, do Capão? Ao lado de Capão da Canoa, Palmeira das Missões, Erechim, Pelotas, Bagé e Uruguaiana. Então, elas são classificadas como risco epidemiológico. É muito sério isso. Capão é ali do lado. Então, o pessoal, assim, nós temos Capão, que a gente fala assim, região Capão, Cláudio, que reúne os nossos 23 municípios. Tramandaí, Osório, Capão, Cidreira, Balneário Pinhal, Osório, Santo Antônio da Patrulha, aquelas cidades menores ali, né, Xangri-Lá, Itati. Então, assim, são 20 e poucas, assim, que eu te comentei já esses dias, né? Eu vou dizer meu pensamento. Ou a gente realmente diminui o ritmo agora, obrigatoriamente, né? Porque não tem jeito, nós vamos ter que... Aqueles 15 dias de parada eram para ter sido agora, né? Nós tínhamos que ter feito aqueles 15 dias de parada agora. Quando a coisa apertasse futuramente aqui no... Sim, no aí claro, não a gente foi. Fez antes, mas assim, o antecipado, na minha humilde opinião, tá? Se antecipou uma situação, porque onde o nosso sistema de saúde ainda estava ok, né? Então, claro, se foi uma determinação, a hora era agora. 15 dias... Mas quando começou ali, eu tenho aqui várias anotações desde o começo. Te lembra que nós tínhamos um caso aqui, 2 casos lá? Era pouquinha coisa, E foram. Hoje, o que resta para nós, tá? Dos 471 municípios já atingidos, Cláudio, olha, não dá 10 que tem um caso. O resto está em disparada, sabe? Então, assim, hoje já de 497 municípios no Rio Grande do Sul, 471 já tem, né, a contaminação, já 95%. Né? E sendo otimista, bem otimista, nós estamos aí bem otimistas a 100 dias da vacina. Bem otimista a 100 dias da vacina. Esperamos, porque assim, ó, Cláudia, a minha preocupação, teve calor esses dias, né? E a gente saiu com aquela máscara, aquilo sua, coça. Aí eu fico imaginando a situação, verão, calor, o pessoal querendo ir para a praia e não quer usar máscara. O tumulto que dá nas cidades litorâneas, principalmente, o pessoal querendo sair, querendo vir, querendo curtir. Se nós não tiver vacina, como é que isso aí vai ser planejado? Não, é impensável. Tá? Então, tu fica analisando. Semana passada, quando passou para laranja, ainda nós conversamos, foi quando eu dei os números de casos suspeitos que o pessoal estava em isolamento social e eu falei, se sair, isso aqui começa a complicar aqui, né? Onde a pessoa está com alguns sintomas e eles monitoram. Daqui a pouco piora, tem que ser hospitalizada. E aí onde dá o estouro. Né, no sistema de saúde. Esse é o grande problema. A pessoa dificilmente já chega lá mal, porque a maioria das pessoas que a gente conversa e tem acesso, qualquer sintoma eles já estão ligando, né, para a saúde dos seus municípios e estão pedindo para ir lá avaliar aquela situação. Então tem municípios que eu te falei, semana passada Capão da Canoa foi que é mais de 400 pessoas estavam em isolamento social, é muita gente. E aí que seja, tu põe ali 5% disso que vai precisar da saúde, né, que precisa de um leito, coisa assim, já complicou, né, o nosso sistema. Que hora saiu esse mapa, Helena? Agora há pouco. Agora na tardinha, Agora tu já estava terminando, conversando com a doutora Josiane. Eu sempre me confundo. Desculpa, doutora. E aí o prefeito Pierre mandou para mim. Tu vê, hein? Né? Agora à tardinha. Sabe? Então foi agora que determinaram, porque houve este aumento aí nos leitos de UTI, né? E com relação aos óbitos também que aumentaram, foram para 80, né? Muita coisa. É muita coisa. Então, e aí o pessoal também, isolamento, teve um grande aumento também, né?
Que loucura, então, gente. estamos assim. Então, hoje, assim, Cláudio, ele é atualizado, os boletins são atualizados a cada 24 horas, tá? Uhum. Então, no caso dos números que eu estou dando, vai fechar as 24 horas, agora 20 horas, mais ou menos, que é atualizado novamente, tanto no estado como nos municípios, quando colocam nas suas redes sociais, tá? Uhum. Então, no caso ontem, né, que teríamos, né, no estado todo, nós já temos mais de 79 mil casos, sendo que nas últimas 24 horas, que foi atualizado, tinha dado mais 265, tá? Os óbitos de 2.282 óbitos que tínhamos já aumentou mais 51 nessas 24 horas. Tem aquela parte que eu sempre faço questão de dizer, mas isto não é requisito para as pessoas não terem os cuidados, 89% da taxa de recuperação, né? Então, se nós temos no estado hoje mais de 79 mil casos, mais de 69 mil são recuperados. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa se infectar novamente com a doença. Então, a gente chama muita atenção para isso. Tem muitos estudos ainda sendo feitos. Não tem nada garantido. Então, hoje aqui eu peguei algumas cidades, tá? Torres, que na segunda-feira tinha 459 casos, hoje está com 459 casos, na segunda-feira eram 407. É aí que começa a função da bandeira vermelha de novo, tá? Então, eles tinham 3 óbitos na segunda-feira, hoje já são 6, né? Então, aí em 4 dias aumentou... Morreram 3 pessoas. Mais 3 pessoas, hoje são 6 óbitos. Capão da Canoa, hoje 367 casos e na segunda-feira eram 316. Eram 8 óbitos e hoje já são 9, tá? Xangri-Lá, na segunda-feira, tinha 61 casos, hoje tem 66 e os 3 óbitos que eles tinham não teve aumento essa semana, manteve-se, né? Imbé, eram 130 casos na segunda-feira, hoje são 149, tá? Com 9 óbitos. Teve mais um óbito essa semana. Na segunda-feira eram 8, hoje já são 9. Tramandaí, tá? Hoje são 280 casos, né? E na segunda-feira eram 262. E hoje já com 7 óbitos, né? Não tivemos um aumento essa semana. Osório, 587 casos hoje e 539 na segunda-feira, com 10 óbitos. Teve um aumento, só ontem teve 3 óbitos em Osório. Santo Antônio da Patrulha, 201 casos hoje e na segunda eram 173. Tá? Na segunda-feira eram 10 óbitos, hoje já é 13, também já teve o aumento, né? Cidreira, 79 casos hoje, na segunda-feira eram 76 e manteve os 3 óbitos. Balneário Pinhal, eram 63 pessoas infectadas, né, na segunda-feira, hoje já são 74 e se manteve um óbito. Né? E aí isso resultou naquele questionamento que nós fizemos na sexta-feira passada, né? Com aqueles casos que estão em isolamento social, que as pessoas poderiam piorar e precisarem do sistema de saúde, e aí começa a vir a bandeira vermelha de novo. Para tudo de novo. Uhum. É verdade. Pois bem, Helena, o que faremos, né? Eu quero só... a gente está no assunto aí de frisar. A Prefeitura de Xangri-Lá, Cláudio, ontem, tá? Ela foi fechada totalmente porque um servidor foi diagnosticado com coronavírus, tá? E aí ela está passando por uma higienização e sanitização. Uma prefeitura toda fechada, né? Porque, claro, às vezes tu descobre, aí todo mundo fica, dependendo do setor, a pessoa tem contato, né, com todos. Agora aí o negócio é limpar tudo. Tiveram que fechar. Certo? Tudo bem. O que então, diremos, né? Vínhamos muito bem, mas vamos... Eu quero botar aqui, ó, o meu X aqui, tá? O X. A doutora Josiele estava falando, né? Alô, Cebolinha, corre.
Não pode. Violência contra a mulher, não. A doutora Josiele e a doutora Maria Finger, né, eu coloco as duas, né, porque a gente tem um grupo lá, ao qual eu participo também. É um trabalho incansável, né? Então, essa semana até aconteceu uma situação aqui e muitas delas se imbuíram aí para proteger a vítima, ajudar, assim, foi um trabalho incansável das duas aí, de outras parceiras lá que participam, né? Então, a Maria da Penha aí está há 14 anos e parece, às vezes, eu noto que com a lei parece que assim, a gente começou a ver mais coisas, assim, mais violência, mais mortes, né, Cláudio? Eu não sei se não tínhamos rede social e a coisa ficava ali naquele mundinho da casa das vítimas, né? Infelizmente. A estrutura era toda diferente, né? A polícia era masculina, né? Eram poucas mulheres na polícia, a mulher se sentia constrangida em chegar numa delegacia, onde geralmente 100% dos agentes que ali estavam eram homens. Lembro que não faz muito tempo foi inaugurada a primeira delegacia da mulher lá no Palácio da Polícia em Porto Alegre. Essas coisas todas foram mudando. Sabe, que eu me lembro que no começo, assim, que daí só tinha homens e se falava, né, nessa situação da violência, e elas mesmo diziam, né, que acompanhei, né, com o tempo a gente acompanha a caminhada de tantas pessoas, e elas a gente chega lá e eles ficam rindo da gente, diz que não vai dar nada, né, e até aí começaram a colocar as mulheres. No primeiro momento elas tinham vergonha daí de ir, porque daí a mulher também atendia lá, e às vezes era uma mulher e tinha mais homens, então é uma situação assim bem complicada. Todos os agentes da polícia fossem maltratar, né, mas existia essa... né? Sim, existia, e o medo às vezes de ir lá, né, sozinha, e agora não, agora tem os grupos aí, o Força Lilás é um exemplo, e tantos outros que trabalham, a OAB, que tu sabe que hoje na sua grande maioria tem advogadas mulheres, que aumentou muito o número, elas têm um grupo assim bem importante, e o próprio presidente diz que dá todo o amparo, né, para elas poderem fazer essa movimentação. Então, isso é muito importante, né, Cláudio? Sabe que um amigo meu que mora aqui no sul do estado, né, o Celso, ele deu um batom para a mulher, entendeu? E aí ela apertou o batom com a chave do carro na mão, foi na farmácia comprar um analgésico. Ele está morando no Uruguai. Hoje ele está em Santa Maria. Quem? Eu ouvi comentários do teu amigo Celso. É mesmo? O que foi fazer lá? Turma da Mônica? Não, faleceu a cunhada. Opa! Não, nós suspensamos a família que está enlutada, então, né? Isso. Por isso não vai ser preso. Não será preso. Ainda. Né? Então... Já pensou? Eu acho que fugiu. Tomou um aperitivo, tira uma foto da mão e bota ali, hein? Amiguinho. Ele fez a situação e correu para Santa Maria, aquelas coisas. Mas hoje, sexta-feira, né, Cláudio? Então, Dia dos Pais aí, no domingo, Dia dos Pais. A minha homenagem a todos os pais, e os pais que são mães, as mães que são pais, né? Que tem que homenagear, né? Verdade. Todos eles, né? Tem mães aí que são pais que são mães, né, que sintam-se todos homenageados. E homenageados, abraçados, um feliz domingo a todos, mas assim, manda sua mensagem de vídeo, de áudio, não tenta reunir família, isso e aquilo, porque não é momento. Vamos cuidar dos nossos pais, das nossas mães, quem os tem ainda, eu não tenho mais, né? Então vamos cuidar deles, e deixa o churrasquinho para quando a gente tiver a cura para esta doença, né? Vamos nos cuidar, vamos cuidar deles. Até segunda, um bom fim de semana. Um bom fim de semana, um feliz Dia dos Pais para ti, Cláudio, para todos os pais que acompanham nós aqui no Tendência. E até segunda aqui no Tendência. Até segunda aqui no Tendência. É isso aí, então. Foi a Helena Silveira, que volta na segunda-feira conosco ainda aqui no Tendência. E nós vamos indo embora também, não é? Convidando a todos para que fiquem com a nossa programação. Amanhã a gente tem ali a missa. E todos fiquem ligados por aqui. Sempre tem uma boa novidade aí, não é? E vamos trabalhar esta situação de termos voltado à bandeira vermelha,
e tomara que isto passe logo. Até segunda, na medida do possível, um feliz Dia dos Pais para todos.